Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos comentar rapidamente os últimos acontecimentos aqui na nossa prova da OAB, questão anulada de última hora e libera para fazer prova e não libera para fazer prova. Vamos ver por que a OAB anulou essa questão e já analisar as possíveis peças que teremos no dia 19. Então, vamos aqui começar direto ao ponto, analisando o comunicado da FGV. Não sei se vocês acompanharam os vídeos anteriores. Eu falei, eu acho que vai ter só uma anulação, se muito, duas. Mas acreditei em uma anulação e sempre entendi que a questão que foi anulada agora não seria anulada. E olha só que interessante, né? A OAB, ao anular a questão da prova, a questão do saque, ela fala o seguinte, que vai anular a questão e, embora o tema não tenha sido esgotado ainda na via judicial, pendente de decisão final diante da preocupação da Coordenação Nacional do Exame de Ordem, de possível prejuízo aos examinandos, em razão do tempo e da proximidade, a realizar-se no dia 19 de maio, resolve anular a questão. Então, o que isso quer dizer? A OAB, em nenhum momento, anulou a questão por acreditar que a questão de fato tinha um vício passivo de anulação e deveria ser anulada. Ela anulou a questão por um simples motivo. Várias liminares estavam sendo deferidas nesse período e aí isso meio que deixa uma situação de insegurança para ela e para os alunos, mas principalmente para ela, de quem vai ter liberação para fazer a prova. Porque imagina, se alguém ajuiza uma ação, um pedido liminar na semana, agora no dia da prova, e consegue eliminar no dia 18, no dia 17. Uma decisão judicial determinando que essa pessoa faça a prova no dia 19. A OAB vai ter que permitir que essa pessoa faça a prova. Mas como é que ela vai se organizar para imprimir, para ter um estoque de prova pronta, já com o nome dessa pessoa, para que essa pessoa, quando vai fazer a prova, escrever lá o gabarito, a folha de resposta dela, já esteja com o nome e a identificação dela. Então não seria possível isso acontecer. E aí o que foi que a FGV decidiu anular essa questão para conseguir já ter uma noção de quem pode fazer a segunda fase. Todo mundo que estava com 39 perdeu a questão, não tinha acertado a questão do saque, ganhou, então ele já pode imprimir, mesmo que a pessoa não vá, porque logo 2 dias depois eles afirmaram, comunicaram que quem não podia fazer, quem quisesse não precisaria fazer a segunda fase do 40º, podia já fazer a segunda fase do 41º ou do 42º, na repescagem, e aí você ficaria com segunda fase do 41º, se não passar, repescagem do 42º. Quem quiser fazer, faz a segunda fase do 40º, agora se não passar, a repescagem do 41º. Mas por quê? Porque eles têm que estar com essas provas impressas, o caderno de resposta já com a identificação do candidato, aquele QR Codezinho, ou o código de barras, o número do candidato, tudo bem bonitinho, para no dia esse caderno tem que estar na cidade da pessoa. Então imagine, onde essa pessoa vai ajuizar a ação? Eu não sei. Então não teria tempo hábil para fazer, foi isso que ela quis dizer. E o que isso indica para a gente? Isso indica o seguinte: a OAB e a FGV não querem anular essa questão. Alan, anularam, não vão, voltar atrás. Mas para as próximas provas, mantém a mesma análise que a gente tem feito. A OAB vai segurar para não anular questões. A FGV vai segurar para não anular as questões e vai manter essa dificuldade. Agora as pessoas, nessa prova, conseguiram motivo para fazer a liminar. Eu acredito que em uma decisão final, possivelmente a gente perderia. Quem entrou com a ação perderia, porque utilizou aquele argumento que eu falei, o conteúdo que está no edital para a segunda fase, utilizou para a primeira fase. Eu acredito que em uma decisão final, os juízes, os tribunais, se forem recebendo, eles iriam negar. Mas graças a Deus passou, e tomara que essas pessoas que passaram, inclusive alunos nossos também conseguiram aprovação, tivemos aqui pelo menos 2, que eu tenho ciência, que conseguiram com essa questão de anulação. Todos ganharam ponto, mas quem errou, mas alguns precisavam só dessa questão para chegar ao 40. Então tivemos alguns alunos aí que chegaram
ao 40 e que vão fazer a segunda fase, mas a indicação que a gente está fazendo para os alunos é que faça a próxima segunda fase, não faça essa agora, para não queimar uma oportunidade. A maioria, quem começou a estudar do dia 6 de maio, teve no máximo 13 dias, 2 semanas. Então, a indicação é faça a segunda fase, até porque a segunda fase do próximo exame, até porque nem material, nem a CLT ou o Vadmec os alunos tinham comprado, né? Então, se você já assistiu essa primeira parte, a anulação, já deixa seu gostei aí, se inscreve no canal se você não inscreveu e vamos para o que vocês querem ver, né? Vocês querem ver o quê? As apostas. Então está em nosso Instagram, @retacursos, as apostas da segunda fase em penal. Reze, resposta à acusação, agravo em execução. 3 peças que são cobradas assim, não foi cobrado só uma vez, nem só 2 vezes, mas faz um tempinho que não cai a segunda fase de penal. Lembrando que a aposta pode ser que caia algo fora disso, ok? Se você vai fazer penal, você vai se preparar para tudo da segunda fase. Tirando penal, constitucional, eu acredito que vem uma peça de controle de constitucionalidade. Eu acredito muito nisso, já que nas últimas não vieram. E temos aí uma análise de um possível recurso ordinário, certo? Um ROCzinho. Por último, se for um remédio, uma ação civil pública, já que as últimas peças foram remédios constitucionais tradicionais. Ok? Em civil, eu acredito em uma peça de defesa ou os embargos de execução. Lembrando que os embargos de execução são uma peça de defesa, mas com estrutura de petição inicial. Você vai ajuizar por dependência ao processo de execução, certo? Mas a contestação ou a contestação com reconvenção, para mim, seriam as peças principais. E o agravo de instrumento, por quê? Porque tem caído muita apelação e os agravos de instrumentos que caíram, os 2 que caíram sobre o novo CPC, caíram no início do CPC, da cobrança do novo CPC. Nós estamos falando dos primeiros exames, 19º, 20º, 21º, que a gente teve as 2 provas que caíram agravo de instrumento. Então seria muito legal a FGV cobrar o agravo de instrumento sob a ótica da decisão que vai questionar do recurso, que vai questionar uma decisão que deferiu ou negou tutela provisória. Porque isso é muito dia a dia do advogado e da advogada. Decisão de tutela provisória no primeiro grau, negativa ou deferimento, e aí você vai utilizar o agravo de instrumento para questionar e como fundamentação vai trazer todo o enfrentamento dos fundamentos, dos requisitos da tutela provisória deferida ou negada. Certo? Seria muito interessante a FGV cobrar na segunda fase de civil uma decisão em tutela provisória que foi negada no primeiro grau, e aí você precisaria, por meio do agravo de instrumento, atribuir a antecipação da pretensão recursal ou o famoso efeito ativo da decisão, certo? E por último aí, vou analisar só essas 4 apostas, né? Não vou analisar aqui empresarial, administrativo e tributário. Analisei as 4 que eu acompanho mais. Empresário, administrativo e tributário são as segundas fases que eu não acompanho bastante. Não acompanho para ver a ordem. A professora Kilze indicou aqui trabalho, né, contra razões ao agravo, ação rescisória e reclamação trabalhista. Um RT tranquila com tutela de urgência não faz mal a ninguém, né, FGV? Uma RTzinha, as contrarrazões tem caído nas segundas fases, né? Já caiu em penal, já caiu em civil, foi a peça passada de civil. Então, mas para manter a paz agora, para selar uma paz com os alunos, com as alunas, uma segunda fase tranquila, não faz mal a ninguém, né, não, dona FGV? Então, a reclamação trabalhista, para a gente fazer uma boa peça, todo mundo ficar feliz, né? Não seria pedir demais, ou seria? E você, coloca aí embaixo sua aposta, o que é que você acha que vai cair na sua segunda fase. Se você acha que nós teremos nas próximas OABs esse movimento de pessoal ajuizando e conseguindo deferimento em liminar e a OAB tendo que anular a questão, ou se você acha que a OAB vai se preparar para isso nas próximas provas e vai tentar evitar que isso aconteça de novo, que é o que eu acho que vai acontecer. Ela não vai ficar, não é legal para a banca esse negócio de ação, ajuizamento de ação, liminar.
Então nós vamos ter alguma mudança aí, porque se o pessoal perceber que está conseguindo o judiciário questionar na primeira fase, vai questionar na segunda fase também, vai questionar na próxima primeira fase, e aí nós teremos provas intermináveis, sempre com... Você nunca vai saber se uma questão vai ser anulada ou não. Então a FGV, OAB, tem que resolver isso de uma vez por todas. Entender que a anulação é algo importante. Se a questão está sendo questionada, se a questão tem algum possível erro ali, tem que ser anulada. Anula logo, não faz mal ninguém anular a questão. Né? Você acha que vai melhorar ou não? Um forte abraço. Dia 19, desejo para quem vai fazer uma boa prova. Estaremos aqui em Natal, obviamente, acompanhando. Terá aí um vídeo que deve sair no dia 20 ou 21, filmando dele próprio, para você ver como é que a gente vai lá acompanhar nossos alunos, mas que Deus abençoe, seja uma boa prova e que ninguém precise de recurso, né? Porque terminou a prova da OAB, segunda fase, já vem o quê? Recurso, correção mal elaborada, correção mal feita, que não é o que nós queremos, né? Um forte abraço e até mais.